Quando grandes celebridades morrem, geralmente acontece uma coisa em especial. O mundo chora. Mas também acontece repetidamente que, após sua morte, segredos obscuros sobre pessoas famosas de repente vêm à tona. Nesse vídeo apresentamos a você 7 famosos que levaram segredos obscuros para o túmulo. Entre outras coisas, contamos que segredo incrível a Rainha Elizabeth escondeu até o dia de sua morte. E quais atores tinham um segundo lado sombrio que quase ninguém conhecia. Vai ser revelador e muito emocionante. Então fique ligado aqui no Vale a Pena Conhecer. Começamos com o número 7 e um segredo realmente obscuro que pode destruir toda a sua impressão de um ator popular de uma só vez. É sobre Charlie Chaplin, que está morto há décadas, mas cujo humor e personagens pastelão todo mundo conhece. Charlie Chaplin foi celebrado mundialmente, e seus filmes, como a paródia O Grande Ditador, ainda hoje são considerados cult e serviram de inspiração para muitos atores e cineastas. Mas enquanto o mundo se lembra de Charlie Chaplin com carinho, ele tinha segredos bastante obscuros, porque especialmente em sua vida privada, Chaplin não foi exemplar. Muito pelo contrário. O britânico tinha preferência por mulheres jovens, mais precisamente por mulheres muito jovens. Quando estava na casa dos 30 anos, Charlie Chaplin conheceu Lita Grey, de 12 anos, durante as filmagens de um filme. Por se entusiasmar com ela, também a usou em outros filmes e se aproximou dela. Com apenas 15 anos, a menina engravidou de Chaplin. E só porque o ator estava com medo de ser condenado por seduzir uma menor, ele então se casou com Lita Grey. Durante o casamento, Charlie Chaplin repetidamente insultou e traiu sua esposa, que era quase 20 anos mais jovem que ele, e também exigiu muitas coisas ruins dela. Uma vez, ele até a ameaçou com um revólver. Mas Charlie Chaplin também teve casos com outras pessoas, algumas delas com apenas 16 anos. E as tratou tão mal quanto Lita. No total, especula-se que ele dormiu com mais de 2.000 mulheres. Nesse contexto, sempre houve filhos para os quais Charlie Chaplin negou a paternidade. E ainda aos 54 anos, o ator se casou com uma adolescente de 18 anos. Após o sombrio segredo de Charlie Chaplin, continuamos com o número 6 e um homem cujo nome civil provavelmente é desconhecido para a maioria. No entanto, todos conhecem o personagem que ele interpretou. Estamos falando do ator que interpretou Dumbledore nos 2 primeiros filmes de Harry Potter, Richard Harris. Richard Harris assumiu o papel do diretor da escola de bruxaria a pedido de sua neta e encantou milhões de crianças ao redor do mundo. Pouco antes da estreia do segundo filme, ele faleceu aos 72 anos de idade. Para o público, Harris permaneceu como um homem idoso amigável e querido em memória. Apenas agora, 20 anos após sua morte, seus filhos revelaram alguns segredos sombrios que lançam uma luz completamente diferente sobre o ator que interpretava o amigável bruxo. Harris supostamente era não apenas um alcoólatra severo, mas também excessivo em todos os aspectos. Seu filho mais novo relata que uma vez encontrou seu pai no chão do quarto, com a cabeça em meio a meio quilo de pó branco que ele adorava consumir. Além disso, ele era um bom vivan que amava o excesso. Ele traía sua esposa, viajava pelo mundo em festas e frequentemente se envolvia em confrontos físicos com estranhos. Quando o ator que interpretou Dumbledore se divorciou, ele passou incríveis 7 dias seguidos festejando. Visitou vários bordéis e até foi visto assediando uma freira. Quando estava em bares, Richard Harris supostamente costumava agredir gratuitamente e inesperadamente outros frequentadores enquanto estava bêbado. Mesmo aos 70 anos, ele nocauteou um frequentador de bar de propósito e ainda jogou cerveja em seu rosto quando estava caído no chão. Apesar de todas essas coisas terríveis, Richard Harris era considerado um pai amoroso, segundo seus filhos afirmam. Dos segredos de Dumbledore, passamos agora para o número 5, e um homem cujo nome vocês talvez não conheçam, mas cuja empresa todos certamente conhecem. Estou falando de Dietrich Mateschitz, proprietário da marca de bebida energética Red Bull. O empresário faleceu ano passado aos 78 anos e era o austríaco mais rico de todos, com uma fortuna de quase 30 bilhões de euros. Durante sua vida, surgiram diversas informações sobre Mateschitz que ele provavelmente preferia manter em segredo. O bilionário, na verdade, não foi o inventor de sua famosa bebida energética.
mas a descobriu durante uma viagem no início dos anos 80 à Tailândia. Lá, a bebida se chamava Kratin Daeng, que em tradução significa touro vermelho. Mateschitz então comprou a licença e comercializou a bebida como Red Bull. Além disso, o austríaco também foi frequentemente criticado por fazer declarações de cunho populista de direita. Somente após sua morte, foi revelado, por exemplo, que ele recusou uma inserção publicitária na comédia alemã Erkan und Stefan com as palavras Red Bull não é uma bebida turca. Outro segredo que veio à tona recentemente sobre Dietrich Mateschitz é realmente incrível, e na verdade, ele pretendia mantê-lo em segredo para sempre. O austríaco não apenas não inventou a Red Bull, mas sua empresa nunca produziu uma única lata. Desde o início, a tarefa de envasar todas as latas de Red Bull foi assumida pela fabricante austríaca de sucos Haut. Portanto, a empresa Red Bull nunca foi uma fabricante de bebidas, como todos pensavam, mas sempre foi uma empresa de marketing, que se dedicava a promover as bebidas energéticas de forma incrível. Continuamos com o número 4 e a Rainha Elizabeth, que levou consigo para o túmulo um segredo especialmente misterioso. A monarca falecida em 2022 deixou aos habitantes da cidade australiana de Sydney uma carta misteriosa que ela escreveu em 1986. Exceto pelo fato de que a carta escrita à mão é endereçada ao prefeito de Sydney e é mantida em um cofre no Queen Victoria Building na cidade, nada mais se sabe. Nem mesmo seus confidentes de longa data ou sua família sabem o que a rainha falecida abordou na carta. Na verdade, a carta só poderá ser aberta pelo prefeito de Sydney no ano de 2085, ou seja, daqui a 63 anos. Somente então o misterioso segredo da carta da rainha será revelado. Até lá, ela permanecerá segura no cofre. Que tal deixar seu palpite nos comentários? Qual segredo você acha que a rainha levou com ela para o túmulo? Aliás, a carta misteriosa não é o único segredo que a rainha escondia de todos. A biógrafa da rainha, Lady Colin Campbell, revelou após sua morte que a rainha já vinha sofrendo de uma doença, uma espécie de câncer ósseo, e que sua saúde nos últimos anos antes de sua morte estava pior do que o público imaginava. No entanto, isso ainda não foi confirmado pela família real. A herança da rainha também é outro mistério. Além de seus bens como monarca, a rainha também tinha um patrimônio pessoal de mais de 400 milhões de libras como uma pessoa comum, mas não se sabe para quem ela deixou esse dinheiro. Dos mistérios em torno de Elizabeth, passamos para o número 3 e o genial astrofísico Stephen Hawking, que além de suas teorias impressionantes, era conhecido principalmente por depender de uma cadeira de rodas e um computador de voz desde que frequentava a faculdade. Hawking faleceu em 2018 devido à sua doença de esclerose lateral amiotrófica e levou consigo um segredo verdadeiramente sombrio para o túmulo. No entanto, esse segredo não diz respeito a ele pessoalmente, mas sim ao futuro da humanidade, que aos olhos de Hawking não parece nada promissor. O cientista, cujas teorias controversas se mostraram verdadeiras repetidamente, alertou a humanidade sobre a inteligência artificial. Ele afirmou que máquinas operadas por AI não apenas se tornariam cada vez melhores em melhorar a si mesmas, mas também poderiam perseguir objetivos que são perigosos para os seres humanos. Para ilustrar sua tese, ele fez uma comparação entre humanos e formigas. Stephen Hawking explicou que a maioria das pessoas não mataria formigas por pura maldade, mas, por exemplo, se houvesse um importante projeto de construção, poucas pessoas teriam problemas em destruir um formigueiro para isso. O mesmo poderia acontecer conosco em relação à inteligência artificial. A diferença é que, nesse caso, os humanos seriam as formigas e seriam exterminados por um objetivo maior da AI. Como Stephen Hawking faleceu, ele não poderá mais desenvolver soluções para proteger a humanidade da inteligência artificial. Portanto, no futuro, será mais importante do que nunca que sejamos cuidadosos e cautelosos na criação e uso da inteligência artificial. Depois dessas assustadoras visões de futuro de Stephen Hawking, passamos para o número 2 e um ator que a maioria provavelmente conhece, principalmente por seu papel como Plutarch Heavensbee nos filmes Jogos Vorazes.
Estamos falando de Philip Seymour Hoffman. No entanto, Hoffman já era um ator conhecido e querido muito antes disso, tendo ganhado um Globo de Ouro e um Oscar, entre outros prêmios. Em 2014, o ator foi encontrado morto em seu apartamento em Nova York de forma surpreendente. A autópsia revelou que ele havia morrido devido a uma combinação de 4 diferentes opioides ilegais. Embora fosse sabido que Philip Seymour Hoffman havia sido dependente dessas substâncias quando jovem nos anos 80, ele era considerado limpo há décadas. No entanto, o que poucos sabiam era que o popular ator havia sofrido uma recaída grave pouco antes de sua morte. Nos últimos 4 meses de sua vida, Hoffman passou a maior parte do tempo drogado em seu apartamento, consumindo diariamente doses perigosas de várias drogas narcóticas. No final, uma overdose foi fatal para ele, e Philip Seymour Hoffman faleceu aos 46 anos de idade. Por que o ator voltou a ter uma recaída após tantos anos, provavelmente permanecerá como seu segredo para sempre. Por fim, chegamos ao número 1, e a um cantor cujas músicas ainda alcançam mais de 2 milhões de ouvintes mensais, mesmo mais de 20 anos após sua morte. Estamos falando de Falco. O músico austríaco conseguiu levar a primeira e única música em língua alemã ao topo das paradas americanas com Rock Me Amadeus. Por se sentir perseguido pela imprensa devido à sua fama, Falco se mudou para a República Dominicana, onde morreu em um misterioso acidente de carro em 1998. O cantor estava dirigindo em alta velocidade. Posteriormente, foram encontradas várias drogas narcóticas em seu sangue. No entanto, quando seu último álbum foi lançado após sua morte, com a frase "Preciso morrer para viver", surgiram rapidamente rumores de que o acidente não poderia ter sido um acaso. Muitos anos depois, foi revelado que até o nascimento de Falco já foi trágico. Na verdade, ele deveria ter nascido como um trigêmeo. No entanto, devido a complicações no útero, Falco foi o único sobrevivente dos irmãos, e devido a esse terrível incidente, ele também foi criado como filho único. Falco guardou esse segredo sombrio até os últimos dias de sua vida. Você sabia que existem 8 pessoas desconhecidas por trás de coisas mundialmente famosas? Se você se interessa por esse tipo de conteúdo, não deixe de assistir ao nosso vídeo sobre o assunto. Não esquece do like e de se inscrever para não perder nenhum vídeo. Até a próxima vez, aqui no Vale a Pena Conhecer.